Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos estudar sobre linguagem formal e linguagem informal. Nesse primeiro momento, eu irei fazer alguns questionamentos. O Brasil tem um único idioma oficial, que é o português. Mas será que todos os brasileiros falam exatamente iguais, mesmo sendo a mesma língua portuguesa? Segundo questionamento, o que seria a linguagem? E o que seria uma linguagem formal? E uma linguagem informal? Linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. A linguagem está relacionada a fenômenos comunicativos. Onde há comunicação, assim haverá sempre uma linguagem. Linguagem formal e linguagem informal. Nesse primeiro momento, nós iremos observar as figuras abaixo e faremos uma relação do que seria uma linguagem formal e uma linguagem informal. No primeiro quadrinho, nós temos uma entrevista de emprego. Que tipo de linguagem nós usaríamos nessa situação? No segundo quadrinho, nós temos um jantar entre amigos. Qual tipo de linguagem é empregada nesse tipo de situação? No terceiro quadrinho, nós temos um grupo de crianças brincando em um jardim ou em um bosque. Qual tipo de linguagem é empregada pelo grupo de crianças? No quarto quadrinho, algumas crianças brincando num parquinho. E no quinto quadrinho, nós temos um ambiente de uma sala de aula com uma professora e alguns alunos. Então, vamos identificar o tipo de linguagem de cada uma das situações. Linguagem formal. Também conhecida como linguagem culta, a linguagem formal é utilizada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Não é permitido aos falantes o uso de jargões, que é um vocabulário típico de uma dada especialidade profissional, assim como médicos e advogados, gírias, coloquialismos e etc. Esse tipo de linguagem é comum em provas, discursos públicos, políticos, reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, entre outras situações que relacionem as formalidades da escrita e da fala. As duas modalidades dos 5 quadrinhos em que há a presença da linguagem formal é o ambiente da sala de aula, em que há a professora e os alunos, e a entrevista de emprego. Então, vamos à linguagem informal. Linguagem informal. Nesse segundo momento, nós temos a chamada linguagem informal, que também recebe o nome de linguagem coloquial ou popular. A linguagem informal representa a linguagem do cotidiano, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Esse tipo de linguagem é muito utilizada em reuniões de amigos, de família, no qual há momentos de descontração. Não é necessário, obrigatoriamente, seguir as regras gramaticais. O importante é se fazer entender. Assim, para que isso não aconteça, é muito importante estar atento a essas duas variações para não cometer erros. Duas dicas muito importantes deverão ser levadas em consideração. Se eu for utilizar a linguagem formal, eu tenho que empregar as regras gramaticais e sempre possuir o hábito da leitura. Vejamos alguns exemplos em textos. No primeiro exemplo, diz o seguinte: Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas da família. O famoso bolo de fubá cremoso,
o qual aprendera com sua avó Carmela. Esse é o exemplo 1. No exemplo 2, o doutor Armando foi até a esquina esperar. Olha só o tipo de linguagem empregada. Esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando eles chegarão, ao invés de chegaram, observe aí que nós temos um desvio da norma padrão. Ao invés de chegaram, no passado, com M, eles colocaram o tempo futuro, chegarão. Em casa, Maria estava na cozinha preparando a famosa receita. Maria não estava, nesse momento aí ela estava, utilizando a linguagem coloquial. Para a receita da família, boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso. Vou repetir essa última frase. Quando eles chegarão em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família. Boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso. Observe que em negrito nós temos as marcas da fala utilizadas na oralidade. Quando nós escrevemos o chegarão, ao invés do chegaram, nós utilizamos um tempo inadequado dentro do texto. Se eu estou empregando um texto no tempo passado e eu escrevo ele com a til, eu estou empregando no tempo futuro. E agora vamos exercitar, vamos aos exercícios. Qual tipo de linguagem, formal ou informal, usamos nas seguintes situações? Na letra A, em uma mensagem de celular para um amigo, linguagem formal ou informal? Em uma carta de reclamação para uma editora de livros. Em uma conversa na praça entre amigos. Apresentando um trabalho na escola. Escrevendo um bilhete para a irmã. Escrevendo um bilhete para a diretora ou para a professora. Em uma redação solicitada pelo professor de português. Vamos às respostas? No primeiro momento, uma mensagem entre amigos, nós utilizamos a linguagem informal. Reclamação para uma editora de livros, uma carta para reclamação, nós utilizamos a linguagem formal. Em uma conversa numa praça entre amigos, a linguagem informal. Apresentando o trabalho na escola, a linguagem formal ou culta. Apresentando um bilhete para a irmã, a linguagem informal ou coloquial. E um bilhete para a diretora, linguagem formal. E uma redação solicitada pela professora de língua portuguesa ou qualquer outro professor, você pode utilizar somente a linguagem formal. Vamos à próxima? Todo mundo acertou? Número 2. Ao fazer o uso da linguagem informal, os falantes utilizam linguagem formal, padrão da língua, porém escrita da mesma forma como é pronunciada pelos falantes. Na letra B, linguagem informal, siglas e gestos. Na letra C, linguagem informal, gírias, abreviações e palavras que não se relacionam com a norma culta. Na letra D, linguagem formal, gírias, estrangeirismos e palavras que se relacionam com a norma culta. E aí, qual seria o tipo de linguagem informal utilizada? Qual alternativa vocês marcariam? Quem marcou a letra C acertou. O tipo é a linguagem informal. A linguagem informal, ela utiliza-se de gírias, abreviações e palavras que não se relacionam com a norma culta. E por último, na nossa terceira questão, nós faremos a leitura de um pequeno texto para resolvermos a última questão. O título do texto é O Lobo e o Leão. Um lobo que acabara de roubar uma ovelha, depois de refletir um instante, chegou à conclusão que o melhor seria levá-la para longe do curral, para que, enfim, fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição,
sem o indesejado risco de ser interrompido por alguém. O tipo de linguagem utilizada no trecho acima é: na letra A, o texto foi usado uma linguagem informal. Na letra B, foi utilizada uma linguagem coloquial. Na letra C, uma linguagem técnica. E na letra D, uma linguagem culta. Vamos lá? Qual foi a resposta que vocês marcaram? Isso mesmo. No texto foi empregada a linguagem culta, na qual há o respeito às normas gramaticais. E essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Quem quiser fazer uma revisão, por gentileza, acesse a nossa plataforma Eduque, assista a aula de linguagem formal e informal novamente e as outras dos demais professores. Até a próxima aula. Bye, bye!